Todos acharam? Atos 2, 42, baixaram um pouquinho, que está muito alto. Atos 2, 42, que diz assim: olha, como vivia os convertidos. Como vivia, gente? Como vivia os convertidos. Quem não achou ainda? Atos dos Apóstolos 2, 42. Glória a Deus. Atos fica depois de João. Passa aí o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Como viviam os convertidos? Diz assim: olha, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e de que, gente? E na o quê? E nas orações. Observe que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não era uma coisa passageira, uma coisa, um momento que eles oravam e outros momentos eles já não oravam mais. Não era aquela oração como talvez nós fazemos, oramos aqui 5, 10 minutos e passamos o dia inteiro e não oramos mais, nem lembramos da oração. Mas eles perseveravam, eles oravam continuamente, eles não desistiam de orar, eles não desistiam de buscar a presença de Deus, eles não desistiam de orar, porque eles sabiam que a única saída para eles vencer as lutas, para eles se preparar, para hoje nós ter como referências para a nossa vida, que nesse caso é a igreja primitiva, eles sabiam que o ponto forte deles era eles perseverar, permanecer na oração. Ainda dentro desse texto, eu quero incentivar você, alertar você: persevere na oração, não desista de orar, não diminua seu tempo de oração, mas permaneça orando, porque tudo que nós precisamos na nossa vida, ele chega mediante a oração. Eu quero falar com você, até para nós perdoar, até para nós liberar o perdão, se nós não tiver com a vida em oração, orando continuamente, a gente não consegue, porque a oração ela nos guia, nos dá direção por onde a gente deveremos seguir. A oração ela quebranta o nosso coração para nós ficar disposto a perdoar, para nós ficar disposto a amar, para nós ficar disposto a fazer o que Deus manda a gente fazer. E tudo isso, a chave para tudo isso é o que, gente? A chave para tudo isso é o que? A oração. Então persevera orando. Como eu falei domingo passado, tempo de oração. Jesus começou o seu ministério com oração, e ele terminou no Getsêmani na oração. Ele, para começar o ministério, vai ter em Mateus capítulo 4, versículo 1, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e depois de orar e jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Observe, para ele começar o seu ministério, ele começou orando. Quando chega no Getsêmani, pelo seu último momento como homem aqui nessa terra, ele também estava ali orando, clamando, buscando o Pai. E como um ponto que eu chamei a atenção, vou dar uma pincelada por cima, porque tem vocês que não estavam aqui. Você observa quando ele sobe no monte. Eu vou usar aqui um termo, não sei se eu posso usar, mas eu vou usar. Ele não sobe, parece que não subia tão preparado para ser crucificado. Como assim, pastor? Observe quando ele sobe e fala assim: Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Dessa que ele falou, ou seja, pela vontade dele como homem, ele não queria passar por aquele sofrimento, não é assim? Mas ele fala assim, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Mas quando ele ora, ali durante 3, 4 horas, quando os inimigos da cruz chegam a prender ele e perguntaram quem é Jesus, e outras palavras dizendo, ele fala, eu estou aqui. Ele já estava preparado para enfrentar a crucificação. Eita, eu não sei se você está conseguindo entender isso. Ele sobe ali, aparentemente despreparado, querendo achar um meio de escapulir. Vamos usar esse termo aqui meio fora do contexto. Mas quando ele ora, quando ele busca, quando ele derrama o coração diante de Deus, a oração faz o Deus que responde à oração fortalecer ele. Ele já estava pronto para ser morto, ser crucificado, para pagar pela minha sua vida. A oração te prepara. A oração, ela te prepara para você vencer os obstáculos. A oração te prepara para você entrar no reino dos céus. A oração te prepara para você vencer o mundo. A oração te prepara para você vencer o pecado. A oração te prepara para você vencer tudo que é necessário ser vencido. Se prepare pela oração. Mas vamos lá. No livro de Esdras, que é a palavra principal da noite. Esdras, capítulo 9, ali nós vamos. Gente, como eu queria, diante de Deus, que todos vocês tivessem com a canetinha, um pedacinho de papel na mão, marcando tudo isso, eu ficava tão feliz. Né? Uma canetinha, um pedacinho de papel, marcando lá, para chegar em casa, tá, né? Olha, o Daniel está com a caneta ali, tá bem, tá vendo? Para chegar em casa, está ali, o pastor pregou aqui, vou ver o que o pastor pregou. É Esdras, é Esdra ou Esdra? É Esdra, né? Fala para mim, gente, é Esdra ou Esdra? Esdra, né? Então eu vou certo, então eu roteiro. Fica depois de 2 Crônica, você pode passar aí. Rei, aí você vai dar 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras. Glória. 9, versículo 1. A oração, ela abre porta na nossa vida. A oração, ela tira do nosso coração a angústia. A oração, ela tira da nossa vida o que é preciso ser removido. Esdras, depois de 2 Crônicas. Quem não achou ainda? Na massa da Júlia não? Quer ver na massa? É bem no comecinho da Bíblia. Se não, estou no comecinho, né? Mas ela chega lá, já chega em 2 Crônica, né? Pode passar ela pra frente, aí vai entender isso. Esdras 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Amém. Diz assim, olha, no livro de Esdras, se eu falar errado, você não está entendendo, é o que está na Bíblia de você. Na Bíblia de você, viu? Diz assim, olha, a oração e confissão de Esdras. Então Esdras orou e confessou os seus pecados. Diz assim, olha, acabada pois estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Aí ele diz: isto é dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes, os magistrados, foram os primeiros nesta, o que, gente?
nesta transgressão. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu vou dar uma pinceladinha um pouquinho atrás, para que você entenda, quando ele fala assim, e passada essas coisas. Quem que era Esdras? Esdras era um homem que ele estava voltando do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, aonde eles passaram ali 70 anos escravo na Babilônia, que foi profetizado, guarda bem isso aqui, pelo profeta Jeremias, que vai estar em Jeremias 25, 11, que a Bíblia de Jeremias profetiza dizendo: olha, o Senhor me disse que vocês, que o povo dele, passarão 70 anos escravos na Babilônia, e antes desses 70 anos, de lá, eles não sairão. Mas Jeremias não sabia que diante dessa profecia, isso foi 23 a 25 anos atrás, de cumprir essa profecia, ele não imaginava que ele também ia junto. E ali no meio dessa levada para a Babilônia, se eu posso usar esse termo, foi Jeremias, foi Daniel, o profeta Daniel, foi Esdras, foi Neemias, todos eles foram escravos, foram como escravos para a Babilônia. É lá onde a Bíblia diz que Daniel se recusou a se fartar dos manjares do rei. É lá onde Daniel não aceitou, não quis se alimentar da comida do rei, mas escolheu se alimentar da comida que vinha do alto. Então, quando a Bíblia fala assim, e passar dessas coisas, está falando que Esdras estava voltando, depois de 70 anos, ele estava voltando aonde? Da Babilônia, da escravidão, e estava retornando novamente a Jerusalém, a Israel. E quando ele chega naquele lugar, chega no que só era Esdras. Quer que eu fale uma coisa? Lembra daquele povo que foi escravo para a Babilônia? Eles estão voltando, eles voltaram, mas tem um porém: eles não se separaram dos costumes que eles aprenderam na Babilônia. Observe, eles nasceram e criaram ali dentro, muitos ali foram nascidos e criados ali. Outros já chegaram ali, passaram 70 anos vendo aqueles costumes da Babilônia, e a maioria deles se corromperam. E quando eles voltaram para Israel, para a presença de Deus, eles voltaram, mas também trouxeram consigo o quê? Os seus costumes, os costumes da Babilônia, a doutrina da Babilônia, o pecado da Babilônia veio junto com aquele povo. É como no dia de hoje, irmãos. Muita gente saiu do mundo, saiu da Babilônia, saiu do meio da Babilônia. Deus para a sua casa, Deus para a sua presença. Mas quantas é as pessoas, falando geralmente, que está na presença de Deus, está no meio de Israel, mas não consegue soltar os costumes da Babilônia, os costumes do mundo. Ele está na presença de Deus, Deus está dando uma nova oportunidade, mas o coração da pessoa está apegado àqueles costumes familiares, aqueles costumes que quando era escravo na Babilônia, quando nós era escravos, nós vivíamos uma prática. Quando nós voltamos para Israel, que é a presença de Deus, nós precisamos deixar essas práticas lá. Mas o povo não deixaram. Vieram para Israel com os mesmos costumes. E aí fala assim: olha, eles não se separaram dos povos de outras nações. Tomaram das suas filhas para eles. E tomaram das filhas deles para os filhos deles também. Ou seja, tomaram das filhas dos cananeus dessa nação para os filhos deles, falando melhor. E também tomaram para eles. E por isso se misturou uma linhagem, um povo santo com um povo pecaminoso, com um povo profano. E por isso a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo. Guarde bem isso aqui: a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Mas o começo foi o quê? Eles começaram a se envolver com mulheres de outros povos, de povo que profanava o templo de Cristo, povo que rejeitava o Senhor, povo que rejeitava a palavra de Deus, povo que não aceitava o Deus
aceitava outros deuses. Mas aí, quando a notícia chega, Esdras toma uma decisão. Olha o que ele fala no verso 3. Olha o que ele diz. Olha, glória a Deus. Olha o que ele diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício de que hora? Da tarde. Observe o que ele diz no verso 3: ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto. Aqui símbolo de quê? De humilhação. Quando a Bíblia fala de rasgar as vestes, fala de pano de saco de cinza, se refere à humilhação. Quando Esdras recebe essa notícia, a primeira coisa que Esdras fez foi o que, gente? Foi se humilhar, foi buscar o Senhor, foi derramar o coração. Você observe que Esdras não estava envolvido com essa transgressão do povo. Esdras era um homem de Deus, mas quando ele viu o seu povo sofrendo, escravo, a ponto de ser destruído por Deus, pelo próprio Deus, devido à sua desobediência, ele começa a se humilhar, rasgou o manto, rasgou as suas vestes, e o pior, observe que ele fala assim: ele rapou a cabeça, ele cortou o cabelo, não, ele arrancou o cabelo da cabeça de que, gente? E da barba. Arrancar quer dizer meter a mão, me perdoa a expressão, é meter a mão no cabelo e arrancar, em símbolo de humilhação, é arrancar a misericórdia. A gente pode não fiar no cabelo da barba, mas dá, olha, só a mão de Jesus Cristo, mas ele arrancou o cabelo da barba, arrancou na unha, em símbolo de humilhação, de dor diante de Deus, para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Porque se nós não aprender, agora pensa aqui, se nós não aprender a nos humilhar diante do Senhor, Deus não entra na nossa vida. Não se engane. Lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, em 1 Pedro, se eu não me engano é 5, 6, deixa eu estar marcado aqui, é 1 Pedro 5, 6, ele diz assim: olha, humilhai-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e em tempos oportunos o Senhor o exaltará. Ele manda o que, gente? Nós nos humilhar debaixo da mão poderosa de quem? Do Senhor. Nós nos humilhar. Agora vamos ser sinceros, humilhar não é somente a gente falar: ó Senhor, eu estou arrependido, eu não sou nada, eu não sou ninguém, isso é bom, né? Mas quando sai do lugar, o orgulho, a vaidade, vamos dizer assim, a prepotência, a soberba, assolar nosso coração. Não é isso não. Se humilhar, você derramar o coração diante de Cristo, diante do Senhor, e derramar algo e se arrepender, e chorar e clamar, e largar aquilo que está causando no nosso coração, o orgulho e a soberba. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A pessoa humilde diante de Deus não é aquele que não erra, não, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Não é, Deus não está procurando pessoas que não pecam, não, nós pecamos. Deus não está procurando pessoas que não erram, não, porque nós erramos. Ele está procurando pessoas com o coração quebrantado, que está disposto a rasgar o seu coração, a rasgar a sua alma diante de Cristo, se humilhar e pedir misericórdia a Ele dia após dia. Quem está entendendo a palavra? Eu posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Humilhai debaixo da mão poderosa de Deus, em tempos oportunos
o Senhor o exaltará. Se humilhe. Se humilhe debaixo das mãos de Cristo. Se humilhe debaixo das mãos poderosas de Deus. E Deus vai te exaltar. Eu vou ter um pulo, mas se você não quiser ir, só marca aí na sua Bíblia, em 1 Pedro 5, 6. Falando assim, é muito forte essa mensagem, é muito forte esse texto. Em 1 Pedro, é um pouquinho antes de Apocalipse. Você voltando de Apocalipse, João, 2 João, 1 João, 2 Pedro e 1 Pedro. Voltando. Não pode passar essa pesquisa aqui, é muito forte. Isso aqui é muito forte. A humilhação. Esta se humilhou. Esta se humilhou. Porque se tem uma coisa, gente, eu vou falar ainda nesse texto aqui, que Deus não aceita, é o coração soberbo. Eu vou usar um termo bem pesado aqui, mas é bíblico, tá? Se tem uma coisa mais que nós nos parecemos com o diabo, misericórdia, pastor, mas é verdade, é quando nós nos tornamos uma pessoa soberba. É o momento mais que nós nos parecemos com o diabo. É quando o homem deixa a soberba entrar no seu coração, o orgulho, a ponto porque o soberbo ele não se dobra diante de nada. O soberbo não se rende diante de Deus. O soberbo não se humilha. O soberbo sempre ele tem razão no que ele está fazendo. Ele pode estar cheio de erro, mas ele está sempre dizendo: eu estou certo, eu não estou errado, porque eu errei aqui, mas fulano errou lá também, então eu estou certo. Ou seja, a pessoa nunca reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Aí Deus fala assim: eu resisto o soberbo. Vamos ler o 5. Lê você do 5 e eu vou ler o 6. Lê você do 5. De 1 Pedro, todo mundo abriu, vamos lá. 1 Pedro 5, 6. É 5, 5, lê o 5. Vamos lá, pode ler. Sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos vós de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você entendeu? O pastor está falando a heresia? Deus resiste o soberbo, mas aos humildes, aleluia, Ele dá graça. Os humildes, Ele dá graça. Isso não quer dizer que nós não erramos, como foi restante, que nós não erramos. Isso não quer dizer que nós não pecamos, sim. Tem hora que nós ira, sim. Só que quando nós erramos tudo isso, pecamos, nós sempre deveremos estar dispostos: Senhor, eu pequei. Mesmo, sabe uma coisa? Mesmo aquele pecadinho que só sabe você e Deus. Humilde, ninguém viu meu pensamento, mas eu sei que eu pensei algo ruim e eu preciso do perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Eu pensei tal coisa, eu pensei assim, Senhor, eu sei que eu pequei, ninguém sabe, mas o Senhor sabe que eu pequei, me perdoa, me ajuda. Isso fala com arrependimento. Eu tiro por mim, uma vez em Ribeirão, eu estava rapidinho aqui, eu estava trabalhando numa obra, e eu coloquei uma ferramenta lá no prédio, e aquela ferramenta subiu, e eu olhei para os quatro, tinha só um rapaz, que pegava mais eu, e eu pensei: mas será que foi fulano que catou minha ferramenta? Você tem um martelo, uma colher, mas será que foi fulano que catou minha ferramenta? Não falei, pensei só, quando eu lá, eu estava ali, mas aquilo me deu um peso tão grande na alma. Eu falei: meu misericórdia, Jesus, que pensamento foi isso? Aí eu fui diante dele e falei: irmão, vou te falar uma coisa, não me pergunte por quê, e nem por que não, eu quero que me perdoe. Ele: não me pergunte por quê, porque eu não vou te responder, mas me perdoe. Ele: não, irmão, está perdoado. Você vê, se você tem um coração quebrantado, você diz: não, como eu pequei, eu sabia que eu tinha pecado, pedi perdão, ele nem sabia porque me perdoou, e eu pedi perdão a Deus. É assim que a pessoa, quando ele luta, não é fácil não, tá, gente? Não é fácil não. Mas quando a gente queremos ser humilde, precisamos nos esforçar. Então a palavra fala bem claro: Deus ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha o que ele fala no verso 6. Diz assim, ó, verso 6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em
quando a gente se humilhar, se humilha. Está difícil, se humilha. Mas qual que é a nossa dificuldade de se humilhar em muitos de nós, falando de toda a igreja de Cristo? É que para se humilhar, precisamos tirar tempo para buscar. E nós estamos vendo tempo, também não é o nosso caso aqui, eu quero que elas estão crescendo na questão das buscas, que é impossível, tanta palavra, só busca, não quer. Né? Mas falando geralmente, nós estamos vivendo um tempo das mensagens de Kawaii e TikTok. Você olha no TikTok, está a mensagem ali de 40 segundos, e olha outra ali que está só 8 segundos, eu saio daquela de 40 segundos e corro para aquela de 8, porque eu não tenho mais paciência de esperar ouvir 40 segundos de uma mensagem. Eu estou apenas para dar um exemplo. Nós estamos assim. Nós não teremos tempo, não teremos paciência de dobrar o nosso joelho e passar 1 hora, 2 horas orando. Começando a pensar, mas o que eu vou fazer daqui a pouquinho? Como é que eu vou fazer esse rango? Como é que eu vou fazer a comida? O marido chega no estante, a esposa chegou a você. Nós estamos sempre nos ocupando. Mas se humilhe. A oração, precisamos nos humilhar, orar, se humilhar, confessar os nossos pecados. Se eu não me engano, em Mateus capítulo 23, versículo 12, se não me falha a memória, ele fala assim, olha, ele fala, mas deu branco, vamos lá, é Mateus 23, 12, eu vou abrir aqui para não falar, ele falando outra palavra, Mateus 23, 12, né? É só voltar, já voltando? Isso, os que se humilham, Deus os exaltará, e os que se exaltam, o Senhor. Você entendeu? Então precisamos que, gente, nos humilhar. Nós aprendemos aquele termo, olha, todos os humilhados serão exaltados. É assim? Há uma diferença entre todos os humilhados serão exaltados ou todos que se humilham. Não é somente estar humilhado, nós precisamos nos humilhar, nos render debaixo das mãos poderosas de Deus, e isso com lágrima e súplica. Chore diante de Cristo, derrame seu coração diante do Senhor, porque eu sempre falo isso aqui, ou por onde eu passo, se nós não aprender, gente, hoje eu estou meia, como eu falo, eufórico, como eu falo, meio acelerado hoje, vamos dizer assim, meio acelerado, estou meio acelerado hoje. Se nós não aprender a tirar mais tempo, a cansar, a sofrer, se humilhando, clamando debaixo das mãos poderosas de Deus, chegará o momento que nós vamos sofrer chorando debaixo do jugo de Satanás. A oração nos livra de tudo isso, porque tirar tempo de oração, se humilhar, jejuar, orar e clamar não é fácil, mas nós faz hoje, e hoje mesmo nós teremos a recompensa. Nós sentimos a proteção de Deus, nós sentimos a presença, e amanhã amanhecemos forte para enfrentar lutas, os obstáculos, as pelejas. Mas o povo não quer isso. Quando Esdras, vamos voltar para Esdras novamente? Quando Esdras recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele orou, ele chorou. Olha, ele, no mesmo que nós estávamos, Esdras 9, 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, quer dizer, pasmado, quando ele ouviu a notícia. E diz assim, olha no verso 4: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa de que, gente? Das transgressões do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Quando recebeu a notícia, ele foi se humilhar, ele foi chorar, ele foi rasgar o manto, ele foi jejuar, ele foi clamar a Deus, falar em jejum. Quanto tempo faz que nós não jejuamos? Eu não digo você que toma remédio, não. Toma remédio forte é mais complicado. Mas se você não toma remédio e pode, não é aquele jejum que vai fazer você cair das pernas, não, misericórdia. Tem um tempinho, eu vou orar, vou jejuar 2 horas.
Vou ficar 2 horas sem comer, vou ficar 2, 3 horas somente tomando água, não vou comer nada. Tira aquele lanche da tarde como um propósito. Não é somente direto, eu falo, Senhor, todo dia eu tomo café nesse horário, mas hoje eu vou passar do horário, vou tomar café tal hora, porque até tal hora eu vou estar em jejum. E naquele momento você entra em oração, orando, se estiver trabalhando, hora do trabalho, ali em pensamento, começa o propósito em oração, e na hora de entrega novamente a oração. E assim Deus vai nos honrar. Mas hoje, na verdade, irmão, o povo não quer mais enjoar. Eu não estou falando que ele toma remédio, que ele não tem, é diferente. Mas o povo fala geralmente, ninguém quer enjoar mais não. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer mais confessar seus pecados, porque é difícil. E nós precisamos nos posicionar para isso. A oração, ela abre porta. As coisas estavam impossíveis diante de Esdras, mas quando ele ora, ele jejuma, ele confessa seus pecados, ele se humilha, a resposta de Deus chegou para a vida dele. O que ele está dizendo? Se eu e você orar, jejuar, se humilhar e confessar os nossos pecados, Deus também vai nos ajudar, Ele vai nos responder, não tenha dúvida. Olha o que ele fala no verso 5. Olha o que ele diz: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com a veste e o manto já rasgado, e me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Olha o que ele diz: meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até alguém, gente? Os céus. Ele confessando, ele se humilhando. Se você observar, Esdras não estava no meio dos que pecaram. Esdras não estava cometendo pecado nenhum. Esdras era um homem de Deus. Esdras era um homem, mas só por ele saber que o seu povo, a sua igreja estava pecando, caindo e se distanciando de Deus, ele começou a se humilhar, ele começou a confessar o pecado daquele povo, clamando e pedindo misericórdia a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, confessar os nossos pecados. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele fala bem claro, que aquele que não confessa o seu pecado, não prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, alcançará misericórdia. Davi falou assim: olha, enquanto eu escondi o meu pecado dentro de mim, os meus ossos apodreceram, a minha carne está apodrecendo por causa do meu pecado. Mas quando eu confessei ao Senhor, o Senhor me respondeu, e eu recebi refrigério na minha alma, nos meus ossos, eu recebi a cura. A falta da confessão do pecado, do arrependimento, ela adoece os nossos ossos. A falta do arrependimento, ele nos adoece espiritualmente, ele nos adoece humanamente falando. A falta do arrependimento, da confissão dos nossos pecados, ele nos traz graves consequências. Então, confesse seus erros diante de Deus. Pastor, mas eu não erro. Erramos demais, gente. Pecamos todo o tempo. Erramos muito. Então observe, ore, jejum. Eu passou o bravo aqui, né? É isso mesmo. Não, vamos ligar para lá. Não. Então, jejum e ore. E confesse os pecados. Isso é os primeiros passos para Deus entrar na nossa vida. É o primeiro passo para você ter paz de espírito. É confessar o pecado, deixar o pecado, abandonar o pecado e se voltar para Cristo. Se você observar em 2 Crônica,
capítulo 7, versículo 14, ele fala bem claro: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Observe, é orar, é confessar os pecados, é se arrepender, é deixar a vida errada, as coisas erradas, vamos dizer assim. Então Deus do céu vai nos ouvir e vai responder a nossa oração. Ele vai responder a tua oração. E diz assim, nós falamos no verso qual? 7. Hã? 7, né? Diz assim, ó. É isso mesmo? Sim. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como hoje se vê, como hoje que a gente se vê. O pecado, a falta da confissão, a falta do arrependimento. Antes de Esdras, de quem ele estava falando aqui? Você lembra que eu falei assim dos 70 anos do cativeiro? Esdras foi desse povo que foi para o cativeiro. Quando ele falou assim, que os nossos pais, os nossos reis, os nossos sacerdotes foram entregues na mão de outros reis, ele está dizendo, é naquele tempo que todos nós vamos parar no cativeiro 70 anos, porque o povo desobedeceu a tua palavra, porque o povo não quis compromisso com o Senhor. Então ele estava preocupado para que o povo não voltasse novamente ao cativeiro, para morrer à espada, para morrer na mão dos inimigos. Ele reconhecia que se ele não tomasse uma decisão, uma iniciativa na sua vida, pela vida dele, pela vida daquele povo, aquele povo ia perecer. Eles corriam um grande risco novamente de voltar ao cativeiro ou de morrer à espada. Ó, para nós terminar, no capítulo 10, acho que na minha folha aí, no capítulo 10 do mesmo livro, olha, isso aqui é muito interessante quando nós entender isso aqui. Olha o que ele diz: enquanto Esdras orava, eita glória, enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, e pois o povo chorava com grande o quê? Choro. Quando foi isso? Hã? No capítulo 10. Esdras 10. Então observe, ele vinha chorando, clamando, mas o que ele fez? Ele não entrou para orar dentro da igreja. Ele orou onde? Na frente da casa do Senhor. E na medida que o povo passou e viu Esdras chorando, clamando pela vida daquele povo, Senhor, tem misericórdia desse povo, perdoa a iniquidade deles, perdoa o erro desse povo, Senhor. Alguém passou e ouviu a oração de Esdras e joelhou do seu lado e começou também a orar junto com ele. E a Bíblia diz que à tardezinha, ou no final do dia, estava uma grande multidão orando e chorando e confessando os seus pecados diante do Senhor. Mas tudo começou com o quê? Com a oração. Começou um homem só, mas quando o povo passou e viu a oração dele, o povo começou a se render. O povo tinha sede de mudança. E se você observar para frente aqui, eu não vou ler, senão vai entender muito. A Bíblia diz que eles tomaram, disse Esdras, homem de Deus, levanta da tua obrigação, porque nós já entendemos o que o Senhor quer que nós façamos, nós vamos fazer. Nós vamos abandonar nossos filhos, vamos mandar embora nossas mulheres, segundo a palavra do Senhor. E naquele momento ali, resumindo, a obra começou a ser feita na vida daquele povo perante a oração. A oração, jejum, humilhação e confissão.
Irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele fala assim, vai falar assim, ó, longe de mim, olha o que ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pelos seus. 23. 1 Samuel 12, 23. Isso aí. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pelos seus. Toda vez que nós deixamos de orar, a Bíblia diz que nós estamos o quê? Pecando. Estamos pecando. Olha, se você quiser abrir para ver, senão, Daniel, no capítulo 9. Quer ver, irmão? Eu te li, né? Amém. Daniel, capítulo 9. E você vai entender tudo que foi falado lá, você vai entender o complemento aqui também, Daniel. Amém, povo de Deus? Daniel, capítulo 9, versículo 1 diz assim: a oração de Daniel pelo povo. Lembra que eu falei agora? Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pelos seus, pelo povo. E diz assim, olha no verso. Olha o verso primeiro. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, diz assim, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 o quê? De 70 anos. Você lembra que eu falei no começo? Que Jeremias profetizou 70 anos do cativeiro. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, entenda isso aqui. Como foi que Daniel descobriu que já tinha cumprido o tempo do seu cativeiro? Ele dormindo? Foi fazendo o quê? Olhando no livro. Daniel olhando nos livros, ele viu que o tempo do cativeiro já tinha se cumprido, e o povo permaneceu o quê? Escravo. Porque quem não conhece a palavra, quem não busca estudar a palavra, ele está livre, mas ainda permanece escravo. O povo já estava livre, porque a profecia do Senhor, através de Jeremias, era 70 anos, já tinha se cumprido o tempo do seu cativeiro, mas o povo, por não saber que o cativeiro já tinha se cumprido, ele permanecia ainda escravo. Quando nós, escute bem isso aqui, quando eu e você não tira tempo para estudar a palavra de Deus, quando eu e você não tira tempo para buscar Deus, nós permanecemos debaixo de uma escravidão. Nós estamos livres, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós estamos livres, mas por não conhecer as Escrituras, por não ler a palavra de Deus, muitos de nós permanecemos escravos. Mas se você despertar hoje como despertou Daniel, a ler a palavra, a orar, a jejuar, a confessar seu pecado, a se humilhar diante de Deus, nós vamos sair de toda e qualquer escravidão que nos escraviza. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Lê a palavra, ore, e você vai sair entender que vocês estão livres. Vocês estão livres de tudo aquilo que oprime sua alma. Você está livre da angústia, você está livre da aflição, você tem força para vencer o pecado, você tem força para vencer essa angústia que assola seu coração, você tem força. Só precisa dedicar sua vida em orar, em se humilhar, em confessar seu pecado, em jejuar e se render diante do Senhor. E você ganha força. Quem te dá, irmãos, quem te dá força para você vencer é a palavra.
Que dá força para você se vencer é a palavra. Mas o primeiro passo para a palavra entrar vou voltar lá atrás, é você quebrar o nosso orgulho, é você arrancar a soberba do nosso coração, é você se humilhar diante do Senhor. Aí a palavra entra. Mas muitos de nós não somos soberbos, não somos orgulhosos, mas também não tiramos tempo para a palavra. Então, resumindo, nós paramos no verso, olha, no 13 assim, ó, para nós terminar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e o que, gente? Sim. Ninguém leu, não. Vamos ver de novo. O verso 3. Aqui Daniel dizendo: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e o que? Cinza. E cinza. Vire o rosto para o Senhor e ore, jejune, se humilhe, e Deus vai te responder. Deus vai te responder. O tema hoje é oração, jejum e confissão. Por que eu estou falando assim? Para você entender que nós vamos ficar falando algum dia sobre a oração. Então cada oração observe que nenhuma dela é igual. Domingo atrasado a gente finalmente eu preguei a respeito de. Foi um tempo que eu falei, eu esqueci. Domingo passado eu falei a respeito do maior tempo de oração. É isso. O primeiro domingo eu falei a respeito da oração que Deus responde, que é a oração de todo o coração. O segundo domingo eu falei a respeito de tirar a importância, né? De tirar o maior tempo de oração. E hoje estou falando a respeito de oração, jejum e confessar os nossos pecados. Amém? Quem entendeu essa palavra? Então pode glorificar Deus forte em nome de Jesus.